Exame RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. Oito horas 12 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere, daqui a pouco esse programa vai estar editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV, 8 horas e 13 minutos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar e RadMed, diagnósticos por imagem, também com o apoio de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana de Campos e da região. Programa de... tem tempo aí, Beto? A previsão do tempo traz tempo bom para Campos hoje, temperatura máxima de 29, mínima de 16 graus. Tá aí imagens do sistema Cianzanet e dessa área do Trevo do Índio, né? Não mostrou o centro hoje também, né? Também mostra o centro, eu quero que mostre o Trevo. Mostra o Trevo do Índio, eu quero que mostre o centro. Ô, complicação. Não, porque às vezes pode mostrar em um e outro e dar uma variada, mas sem problema. É porque às vezes também o sistema, a câmera falha, né? Não funciona na hora que a gente acessa, aí não adianta, que não dá para fazer milagre. Bom, mas tempo bom em Campos para hoje, confirmado aí nas imagens também, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. No programa de hoje, estamos falando de um assunto muito, mas muito caro a toda a nossa região, a toda a nossa cidade, ainda muito pouco explorado, muito pouco extraído dele fonte de crescimento, de desenvolvimento, mas que tem um potencial. Eu estava pesquisando aqui no Google, qual o potencial turístico de Campos? Uma pergunta sobre o programa que a gente está fazendo, e para saber, para ver, porque a gente falou aqui, né, e por isso a gente está falando sobre turismo. Deixa eu pegar a linha de volta aqui. Estamos conversando com o Robson Lessa, que é publicitário, coordenador do executivo do Líder Norte Fluminense e diretor do Costa Doce Convention Bureau. E aí, o Robson, eu estava aqui pesquisando, falei, deixa eu pesquisar aqui no Google, porque a gente falou que o recepcionista de um determinado hotel falou, não, é provável que fale, e já ouvi isso aqui mesmo, não tem nada para fazer em Campos. Não tem sim. Você vai lá no Google que tem, Morro de Itaoca, o primeiro que apareceu. Vamos falar sobre isso. Lagoa de Cima, região serrana e do Imbé. E o que ele diz? Abriga cachoeiras, rios e picos como Pedra Lisa e Pico São Mateus, ideais para o turismo ecológico. E aí aparece, sabe o que aqui? O Instagram do Edivar Júnior como fonte de informação. Edivar tem que tirar o chapéu para ele, de preferência dar um brinde de chapéu para ele também, porque com tudo meio que andorinha só não faz verão, mas ele vai levando ali no peito e na raça. É um embaixador. É um embaixador, sem dúvida nenhuma. Tem centro histórico, espaços culturais, tem Praia do Farol e por aí vai. O que é que ele fala aqui sobre o espaço cultural? Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando vem alguém de fora me visitar, fica lá em casa ou passa aqui, e eu tenho oportunidade, vamos conhecer Campos, eu levo lá no quadrilátero, que eu acho fantástico ali, daquele patrimônio arquitetônico que a gente tem, do Nilo Peçanha, da Vila Maria, do Jardim São Benedito e do colégio, que é o Liceu. Aquilo ali
representa muito Campos para mim. Ou seja, um quadrinho aqui no centro, um quadrado aqui no centro, você imagina essa cidade toda, com todo esse patrimônio, com tudo isso. Você vai a Minas Gerais e você vai pelo patrimônio. Concorda? Exato, perfeito. E a gente trabalha isso bem aqui, entendeu? Aí é que eu estou falando. A gente tem o atrativo, mas não tem o produto trabalhado, como Minas trabalha, entendeu? Não, perfeito. Eu pedi para a gente falar sobre vários assuntos, mas eu queria muito que você falasse, antes de a gente voltar a falar do Soma, dessa economia do mar também, que a gente quer entender melhor. Me fala sobre IGR, o que de fato é o IGR e o que representa isso para uma região. A IGR é a abreviação de Instância de Governança Regional. O que faz essa instância de governança regional? Ele digamos que seja um conselho formado pelas cidades, né? Você pode ter uma IGR numa cidade específica, como o Rio de Janeiro tem a Rio Tour, por exemplo. Né? A IGR ela pode representar apenas uma cidade, apenas um lugar. Mas, no nosso caso, ela representa uma região turística. Quer dizer, dentro do Norte Fluminense existem algumas regiões turísticas. Tem a Costa Doce, que tem 5 cidades, e aí a IGR Costa Doce abrange essas 5 cidades. Né? E dentro do Norte Fluminense ainda tem a Costa do Sol, que pega a região dos lagos e pega algumas cidades do Norte Fluminense. Aí você ainda tem a Caminhos da Serra, que Conceição do Macabu faz parte dessa região turística. Então, a IGR ela pode representar uma cidade ou uma região. Tá? No caso da nossa região, a gente tem a Costa do Sol, a Caminhos da Serra e a Costa Doce. A Costa do Sol e a Caminhos da Serra, essas IGRs e essas regiões estão mais organizadas. A Costa do Sol é uma referência como região turística e como IGR, que até é capitaneada pelo Barco Navega, que faz parte do líder e tal, que é um cara que entende tudo de turismo, é o nosso papa aqui. Mas aqui a gente começou esse movimento porque a IGR Costa do Sol ainda estava em formação, entendeu? Então, como a IGR é um conselho formado pelas cidades e por pessoas, né, da sociedade para organizar o turismo da região, e a gente tem esse turismo como um ativo enorme, como eu falei, talvez seja maior do que a própria energia, o petróleo. Então, a gente viu a necessidade de trabalhar isso, porque o objetivo da IGR é unir forças para atrair visitantes, cuidando da região ou da cidade que representa como um atrativo, entendeu? Organizando produtos, ajudando a organizar produtos, fazendo um trabalho, digamos, de venda também disso, né? Trabalhando a cidade, representando a cidade, por exemplo, nos grandes eventos de turismo. A IGR vai lá representar, entendeu? Representa os interesses da cidade diante do poder público para discussão de políticas públicas e ajuda a organizar a cidade para que ela esteja em dia com certas exigências do governo, como manter seus conselhos municipais de turismo, para que o governo consiga, entendendo que está organizado e está capacitado, que o governo consiga nos ajudar com as políticas públicas, com os financiamentos, digamos, entendeu? Então, a IGR funciona dessa forma. E quem está envolvido na IGR?
Aqui, no caso, a gente tem várias camadas. A gente tem o poder público que trabalha hoje, o poder público que encabeça, que preside, mas você tem que ter aí o empresariado que participa dessa discussão, as instituições, aqui como o próprio SEBRAE, Fundenor, as CDLs, as ASICs, entendeu? Então, essa IGR é um grupo que tem essas pessoas e instituições que faz um trabalho voltado para o turismo, para organizar o turismo. Quem me lembrou aqui, tem um site em Campos, que é o Campus 360, do Júlio Consoloso. Sim. Você conhece, não conhece? Sim, sim, espetacular. Claro, parceiro. Então, quem quiser conhecer Campos antes de chegar a Campos, pode entrar no site que você vai ter imagens extraordinárias lá em 3D. É a tecnologia a serviço do turismo. Perfeito. Entendeu? Exatamente. Você vê assim, o turismo tem muita coisa, faz parte do turismo. A gente sempre falava isso, é uma das indústrias. Eu falo isso no causa do Júlio, mas é por causa da Gisele, não por causa do Júlio, tá? Deixar claro isso. Não, tô brincando. Não, o turismo é uma indústria sem chaminé. Ela literalmente não polui. Se todo mundo for educadinho, bonitinho, levar o seu lixinho, ninguém vai ter problema. Mas ela é uma indústria, assim, que concorre em termos numéricos de faturamento com grandes indústrias do mundo todo. Sim. Turismo é uma fonte de arrecadação gigantesca. O difícil é a gente ter, assim, o que me entristece, o que me deixa muito preocupado, e até quando vai isso, que a gente sabe que com o tempo as coisas começam a se deteriorar. O Solar dos Aires aí. Sim. Não é? Então, assim, quando é que a gente vai começar a explorar tudo isso, né? Quando é que a gente vai começar a entender que nós temos um manancial aqui de fonte de renda sem fim, inesgotável? Porque, na verdade, desculpa, Robson, eu sei que você quer falar, mas perdão. Nós começamos a falar de fonte de energia, mas tem fonte de energia aí que é esgotável, como é o caso dos royalties. Você até falou, não sabemos até quando vai. Né? A gente sabe que a briga está grande. Se não é a guerra lá na Ucrânia, talvez hoje a nossa arrecadação estaria beirando aquela dos anos aí 2017, 2018, chegamos a ter participações especiais zeradas. Sim. Né? E aí a gente tem que olhar o turismo. Você falou do Júlio Consoloso. Ele é da indústria criativa. Assim como o patrimônio histórico também é. Assim como a gastronomia também é. Assim como o design é. A música é. Olha só. Isso faz parte do turismo. Quando a gente fala em turismo, talvez a gente não pense nesse cara que produza vídeos. Mas ele faz parte. Olha como a indústria do turismo é importante. Ele tem um produto voltado para o turismo, né? Um produto que ele constrói com o trabalho dele de produção de vídeo. Olha só que interessante. Se o cara tem um táxi, ele faz parte dessa engrenagem. Mas ele se sente como parte do turismo, entendeu? Então, quando a gente fala em trazer luz, é fazer com que as pessoas compreendam o tanto que o turismo abrange. Que para você falar em turismo, você vai falar em preservação do patrimônio histórico, porque isso é um atrativo, mas pode ser um produto. Quando a gente fala de gastronomia, o cara pode vir para Campos, ele se interessar, vou comer uma traíra lá no bar de não sei quem. Vou a Lagoa de Cima para comer um peixe. Ele vem por isso. Entendeu? Então, aquele cara daquele quiosque lá em Lagoa de Cima, ele faz parte do turismo também. E muitas vezes ele não se entende, não se enxerga como parte dessa engrenagem, entendeu? Então, isso faz parte. Então, o turismo, ele abrange tudo.
Aí você falou de economia do mar, a gente fala de economia do mar também. O que é economia do mar? Né? Economia do mar são atividades costeiras, né? Voltadas para o turismo. A produção de petróleo faz parte da economia do mar. E o que a produção de petróleo tem a ver com turismo? Vamos falar de Campos especificamente. Campos, Macaé. Se não fosse o turismo de negócios, talvez o turismo não existisse, né? Seria quase que zerado, né? Mas o turismo de negócios é o que movimenta, e a gente tem que aproveitar isso. Aqui a gente fala muito, a gente tem assim, uma movimentação de hotéis em Campos e em Macaé em função do turismo de negócios. Aí o que a gente faz para o outro turismo? O cara vem para o negócio, vamos incentivar para fazer com que ele fique no fim de semana e curta os atrativos locais, os produtos locais. Aí a gente transforma essa atividade econômica do petróleo em uma atividade mais voltada para o turismo. Entendeu? Então, quando a gente fala de economia do mar, por exemplo, aí já vou misturar. A gente já explicou o que é IGR e vai explicar o que é economia do mar. Toda atividade de petróleo, ela faz parte da economia do mar, né? A atividade de portos e logística, né? Aqui na região, economia do mar. Na verdade, se a gente olhar bem, é o que nos sustenta, né? Eu não sei o que seria da região hoje se não tivesse essa indústria do petróleo aqui, se não tivesse, por exemplo, o porto aqui, hoje. Se a gente reclama das condições e do movimento na cidade, porque muita gente reclama, imagina se a gente não tivesse isso. Né? E isso faz parte da economia do mar, ou economia azul, que a gente chama. A construção naval faz parte da economia do mar. E, né, o turismo e lazer faz parte da economia do mar. Por isso que a gente acabou de ter uma feira de economia do mar, onde a gente discutiu tudo isso, que foi lá em Macaé. Macaé tem trabalhado muito forte a economia do mar, até porque é importante ter o crescimento dessa cultura. Macaé já entendeu, se certificou agora, ganhou o selo azul, né, da economia do mar, e a gente, pelo líder, trabalhou todas as cidades que já estão trabalhando por essa certificação, entendeu? Mas foi um trabalho grande que o líder Norte Fluminense fez. A gente tem algumas pessoas no líder que encabeçam isso, mas foi um movimento grande feito que começou dentro do líder Norte Fluminense. Entendeu? Para tratar de economia do mar, que tem relação com a área industrial, tem a relação com o turismo diretamente. E aí você tem essa potência toda. Eu estava vendo, eu estava ouvindo o pessoal da Caruara falar sobre, já agora depois de algum tempo, montado, pronto, que Caruara é a reserva mantida ali pelo Porto do Açu, sim, que vai sediar o evento Soma. Sim, sim. Pois é, e ali há uma conexão, agora existe uma conexão muito legal com os artesãos de produtos característicos ali que vêm do mar. Muitos deles, sim, vêm do mar. Isso também é a economia do mar. Também tem relação. Então, para você entender a simplicidade. É uma coisa muito, muito extensa, né? Para você entender, lá do barril de petróleo, que você depende de uma guerra, até o souvenir que você pode comprar. Sim, sim. Aí por que economia do mar? Imagina que o cara ele faz artesanato com escama de peixe, por exemplo. Entendeu? Então, aí você vê a relação. As tartarugas, que são símbolo lá do projeto, né? Cara, assim,
existe espaço para se criar um mar de oportunidades. Você falou tartaruga, é aquela coisa. Já era feita ali a preservação, né, o cuidado e a soltura. Simplesmente fazer a soltura é um atrativo, né? Levar as pessoas para ver a soltura. Mas a forma como trabalham hoje transformou a soltura de tartaruga num produto. As pessoas vêm para ver a soltura de tartaruga. Como você vai para a Bahia e em outros lugares que tem o Projeto Tamar, por exemplo, entendeu? Transforma essa atividade num atrativo. As pessoas vão ali para ver a soltura. Imagina, o cara vai, ele viaja, ele come, ele se hospeda e tal, tudo em função de uma tartaruga, digamos. Entendeu? É transformar num produto, é fazer aquilo. Aquilo é uma atividade importante? Mas eles transformam como produto numa atividade interessante. Uma atividade que gera interesse das pessoas virem para observar, entendeu? Para entender como cuidado, para entender como uma possibilidade de lazer ali, né? De ver aquilo acontecendo, entendeu? Tem um comentário aqui no chat do Face, seu João Siqueira. Fala, agora você acertou na mesa, Cláudio. Seu João, do jeito que eu tô, nem na quina da mesa eu tô acertando. Nossa, tá complicado. Na mosca, uma das melhores iniciativas dos últimos tempos é esse Líder Norte. Torço muito para que se mantenha, né? Para se manter e prosperar. Seu João Siqueira, você conhece? Sim. Nosso querido professor da UENF e também diretor lá do Comitê do Baixo Paraíba do Sul. A gente fala em economia do mar, mas os rios têm relação com a economia do mar também. Isso que eu ia perguntar, as lagoas também têm? Tem relação. Então, o João é um cara que entende disso. Quando fala em água, o João Siqueira é uma autoridade aqui. Entendeu? Ele faz parte do líder, é uma mente pensante aí que é importante a gente ter por perto. A gente tem um grupo de trabalho voltado para a gestão hídrica, que ele faz parte. Anda meio parado esse grupo nesse momento, mas a gente tem projetos aí que, dentro em breve, a gente vai poder trazer aqui. Não, perfeito. E ele deixa aqui um comentário. A Flávia... Flávia Picon. Isso. Ela esteve aqui com a gente também, sensacional. Sim, é uma das coordenadoras, é uma pessoa assim, extremamente atuante. Entendeu? É uma parceira. Não, sensacional, adorei conversar com ela. Mente brilhante, sabe como? Qual cidade que reativou ou ativou um trem aqui no estado do Rio? Porque é lá no sul fluminense. Miguel Pereira fez o Parque de Dinossauros. Sim. Não foi? E é sucesso. Agora, no sul, o sul fluminense trabalha muito bem o turismo. Entendeu? Por isso até que a gente está trazendo. Você acha? Paraty, Angra dos Reis, que é ali a Costa Verde, entra sul fluminense. Ali é Costa Verde, sul fluminense. Costa Verde faz parte. Do sul fluminense. Faz parte. Então, por isso que a gente está trazendo... Porque você tem Mauá. Por isso que a gente está trazendo o Mauá é Rio de Janeiro, Minas e São Paulo, na verdade, né? Visconde de Mauá. Porque você conhece atravessa a ponte ali, você já está nos três. Mas eu fui lá quando era estrada de chão, cara. Sim, eu fui. Você foi nessa época também? Muito legal, né? Subindo de carona ali de carona. Vamos comparar. Mas, assim, em pequeníssimas proporções, é uma Campos do Jordão nossa aqui. Assim, só em termos de clima, vamos dizer assim. Porque é Penedo, Mauá, aquela região ali, Itatiaia. Sensacional aquilo ali. Mas é por isso que a gente está trazendo esse pessoal dessas cidades, como o prefeito Paraíba do Sul, o Júlio Canelinha, que vai falar desses atrativos e de como eles vêm trabalhando no turismo, o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes. A gente vai trazer empresário, por exemplo, o João Marinho, da Vilarejo, que ele também tem, né, o hotel e tal, e além de trabalhar atuar no comércio da região. A gente vai trazer o Ideraldo Machado da Aviva, que é
na Associação de Vitivinicultores, também, que está lá no Sul Fluminense, trabalhando produção de vinho, olha só. A gente está em vias de ter o nosso espumante aqui no Rio de Janeiro. Por exemplo, né? Porque a tradição disso é no sul do país e a gente está trazendo para o Sul Fluminense, por exemplo. Aqui mesmo no Noroeste a gente fala de produção de vinho, né? Vinho de jabuticaba, eu acho. Tem. Aqui no norte, aqui tem. Sim, perdão, noroeste. Noroeste. Isso. E a gente já Varre-sai. E a gente já trata de café. Você sabe que no Espírito Santo, lá em Santa Teresa, que é a primeira colônia italiana do Brasil, tem espumante de jabuticaba? Pois é. Espumante de jabuticaba. Não, e é boa, tá? Não menospreza, não. E é interessante que essas vinícolas, elas viram, elas como equipamento, né? Elas viram, além de atrativos, viram produtos. Porque as pessoas vêm para conhecer, para ter uma experiência ali, né? Trabalhar a experiência é importante, entendeu? Então vai lá, conhece, vê o processo, visita o parreiral, faz a degustação, e junto do vinho aí já tem a comida, entendeu? Então são atrativos que se criam, né? E se transformam em produtos. Então, o som... A Maria Fumaça foi Miguel Pereira também, tá? Miguel Pereira. Porque ele está falando aqui em reativar, desculpa te interromper, e eu até falei outro dia, passava por ali, na Campus São Fidélis, J152, impressionante a beleza quando você consegue passar em determinado ponto ali da rodovia, você consegue ver o rio. E naquela área ali, você imagina o trem passando lá embaixo, na beira do rio, como era antigamente. É muito bonito. E é interessante, você vai para a própria Curitiba, né? Eu falei Morretes, você vai de trem. Ali é uma viagem assim, muito interessante, entendeu? Muito interessante. É um produto interessante. E aqui estão buscando resgatar isso. Acho muito importante. O Rio de Janeiro tem potencial para isso, né? O que você espera já colher desse soma? É o prefeito chegar para você assim, os prefeitos aí, as autoridades, quem tem poder de decisão, falar, ô Robson, chama aí o pessoal aí, vamos incrementar lá vamos transformar o Morro do Itaoca num produto, porque ele já, porque também tem ponto turístico, ele se faz sozinho. Mas, quer dizer, ele se faz... Como atrativo, ele está lá sozinho, funcionando. Está indo. Mas precisa ser transformado em produto. O Morro de Itaoca Agora, hoje, o que você determinaria assim, precisamos transformar o Morro do Itaoca em um produto. O que seria preciso fazer para isso? Tipo, um exemplo. Você pegar todo o trade, organizar, criar os produtos. Quais os produtos que tem? O Morro de Itaoca, ele é uma potência em mountain bike. Sim. Ele é uma potência em voo de parapente, por exemplo. Ou só a visita, ou a prática esportiva. Você tem que organizar isso. E existem pessoas e empresas interessadas em fazer isso. Só que o poder público, agora, eles estão com um projeto não, porque já está acontecendo uma reforma lá. O poder público ele pode trabalhar aquilo chamando a iniciativa privada para perto e abrindo para concessão, porque ele não tem condição de manter, ele tem condição de pegar uma grana, ir lá, aportar e modificar. Mas quem é que toca no dia a dia? Ele vai lá, bota um banheiro maravilhoso. Se deixar sozinho, você vai chegar lá daqui a um mês e vai encontrar tudo quebrado. Impressionante. A primeira coisa que os caras fazem é roubar a torneira. E quando você bota, impressionante. Quando você bota iniciativa privada como concessão, ela vai tocar aquilo como um negócio para fazer acontecer. Ela vai conservar, ela vai vender, ela vai ganhar, mas ela vai manter. E vai oferecer uma experiência melhor para o turista. Então, assim, o que eu espero de resultado do Soma? Primeiro, assim, muitas vezes as pessoas nos entenderam como concorrentes.
Qual o interesse da gente em fazer com que o turismo funcione? A gente quer que, se o turismo funcionar, todo mundo vai funcionar melhor, a cidade vai funcionar melhor, todo mundo vai ganhar com isso. Entendeu? Esse é o nosso interesse. A gente não tem... O Líder Norte Fluminense, ele é um movimento apolítico. Pode ser que dali saia alguma potência política, entendeu? Mas a gente não trabalha com esse partidarismo. A gente está ali para tratar de políticas públicas e para colaborar com os principais atores, com os principais players. Então, a gente não concorre com a Secretaria de Turismo, por exemplo. A gente se dispõe a ajudar o secretário de Turismo ou o prefeito a trabalhar essas políticas públicas e organizar a forma como o turismo pode acontecer. A gente está aqui para colaborar, mas num primeiro momento, você sabe que é difícil. Você vê a pessoa se dispondo a ajudar e as pessoas ficam desconfiadas, né? Muitas vezes. Mas eu estou aqui para dizer o seguinte: nós não concorremos com ninguém, o nosso interesse é fazer acontecer. O nosso interesse é colaborar para que aconteça. Então, a gente quer sair desse seminário fazendo com que as pessoas entendam esse nosso interesse em colaborar e fazer acontecer e mostrando a nossa capacidade para colaborar com isso. Que nós temos conhecimento para colaborar com isso. Entendeu? Nós temos cabeças pensantes, pessoas preparadas em todos os sentidos para ajudar a fazer isso acontecer, para discutir a política pública, para poder fazer com que os atores se unam, entendeu? A gente, por exemplo, o Sebrae está o tempo todo com a gente, o Sebrae prepara o empresariado e ajuda a preparar a gente para fazer esse contato com o empresariado e com o governo. O Sebrae está o tempo todo com a gente, ajudando, muitas vezes bancando, entendeu? A gente puxa assim, a gente quer preparar os guias de turismo, que isso é importante. Aí você vai, o Sebrae ajuda, o Sidenf ajuda, o Senac ajuda, entendeu? A gente faz essa interlocução, entendeu? Então, muitas vezes, o que os governos não alcançam, a gente, como sociedade civil, alcança. Entendeu? E às vezes, os governos não alcançam porque, assim, é muita preocupação ao mesmo tempo. A gente pode ajudar na ponta, entendeu? Entendendo essa movimentação e fazendo a movimentação das peças para que tudo funcione melhor. Então, a gente não concorre com ninguém, a gente colabora. Quem tiver interesse, a instituição que tiver interesse, o poder público tendo esse interesse em trazer a gente para chegar para perto, em deixar a gente se aproximar, a gente vai ajudar e o mínimo que pode acontecer é melhorar. A sua fala é irretocável, perfeita. Eu acho que uma das melhores que eu já ouvi até hoje aqui para criar esse processo disruptivo de pensamento, não negativo, mas pensamento, eu diria, errado, sobre o conceito do Líder Norte, o conceito do Convention Bureau, que é justamente de não concorrer, não tem político sendo gerado nesse processo, não é ninguém que vai sair dali para ser candidato. Acho que é até uma coisa que não está em pauta aí, nem em nenhum de vocês empresários, que pelo que eu conheço até agora, são voltados realmente pelo interesse do turismo, e aí sim, do interesse financeiro lucrativo que o turismo tem, isso é óbvio. A gente está falando do Líder Norte aqui, está falando especificamente do turismo, mas a gente, e hoje é a nossa pauta aqui, mas o Líder Norte sim, tem tudo. Se quiser falar sobre ambulância, nós podemos falar sobre mobilidade logística, que tem relação com turismo, a gente também faz um trabalho de mobilidade logística.
Né? Sim, sim. Então, Não, perfeito. e se a gente fala de saúde, tem relação com o turismo, porque a gente precisa ter os equipamentos funcionando. Se a gente fala de segurança pública, tem relação com o turismo, que a pessoa precisa se sentir segura para estar nos locais. Sobre iluminação pública, a gente fala sobre turismo. Eu falava desde o começo, é um conjunto de medidas e, sobretudo, de ações. Que assim, ó, você viu, eu te perguntei sobre virada de chave, estava olhando aqui o trem. Miguel Pereira resolveu virar a chave com relação ao turismo. Você vê assim. Você sabe que tem gente até que critica? Ah, sim. Ah, mas o prefeito comprou a Maria Fumaça, nós estamos sem ambulância. Cara, a cabeça das pessoas é um negócio muito complicado de trabalhar, a importância de cada um no seu devido lugar, cada dinheiro é um dinheiro. E falando do Líder Norte, a gente tem o grupo de trabalho voltado para o agro, que a gente trabalhou agora muito fortemente para falar da reomologação, né, do Estado, né, nessa questão de produção familiar, né, e, entre outras coisas. E isso tem relação com o turismo, porque a gente quer mudar a consciência das pessoas, o cara entender, ele está lá produzindo, mas ele vai só produzir e entregar o produto? Uma experiência e uma vivência de turismo pode acontecer e de levar as pessoas para conhecer o local onde produz o que produz, para comer aquilo que produz, para viver aquele clima, aquele ambiente ali preservado, entendeu? O próprio Sebrae faz rodas de conversa de turismo rural. Então, o agro é turismo também. Então, a gente trata disso tudo dentro desse movimento do Soma. Bom, quem pode participar do Soma? Se eu quiser como cidadão, como empresário, como desempregado, eu quero saber se tem algum... Qualquer pessoa pode participar do Soma. O único, vamos falar assim, um problema bom é que a gente tem uma limitação de público. Então, se for lá no nosso Instagram, lá tem o link para inscrição, né, no @LíderNorteFluminense. Lá você tem um link, você entra pelo Simpla e se inscreve para participar, entendendo que a gente tem uma capacidade e que uma hora os ingressos vão se esgotar. Tá. Vai acontecer. Já estamos caminhando para isso. Já está para isso, né? Porque lá tem um auditório, eu não conheço essa parte. Na Reserva Caruaru, né, preparado lá para esse tipo de evento. E a gente, assim, entendendo que a gente vai ter lá muitas pessoas já, assim, autoridades e tal. A gente já tem um grupo grande que vai participar e a gente pode receber pessoas da sociedade, né, civil, empresários, né, e entre outras coisas, instituições e essas autoridades importantes para a gente nesse momento, para discutir o turismo e chegar ali a conclusões e soluções. Ô Robson, quero te agradecer muito por estar aqui com a gente, abrindo aí a nossa semana do Folha no Ar. E quando a gente abre bem assim, com uma pessoa bacana, com um tema tão importante quanto esse, a gente tem a semana inteira boa, né? Bem, então, muito feliz. E assim como, não sei se é a mesma proporção, mas você, o pessoal lá do Barril Cheio, da Trópica, né? Do Ricardinho. Eu tenho assim essa impressão de que vocês são desbravadores dessa mata virgem ainda, que é o turismo da nossa cidade, da região. Vocês são meio que parecido com o Tubarão lá no Imbé. O bichinho faz a coisa acontecer. Independente se você é de Campos, se não é, se você nasceu em Niterói. Aliás, niteroense aqui, ele sempre produz muita coisa boa para Campos. Olha a Rafaela Machado, que é a nossa historiadora, ela conhece Campos muito mais do que quem nasceu aqui, não só pela profissão, mas pelo amor e dedicação que ela... Atividade importantíssima. Fundamental, fundamental. A atividade da Rafaela. Então, assim, nós temos... Você está falando eu e o Ricardo, mas a gente tem um grupo imenso, porque a gente não trata só
de Campos, né? A gente trata da região, né? Das 9 cidades. Então, esse evento é voltado para as 9 cidades. A gente entende que existem cidades que funcionam melhor em termos de turismo. Em termos de IGR, a gente já existe, a gente já tem a Costa do Sol, Caminhos da Serra funcionando. Costa do Sol é um exemplo para o Brasil, não é para nós só, é para o Brasil. E a gente quer fazer com que a Costa Doce, como instância de governança regional, também seja um exemplo um dia. Tomara que eu possa estar vivo aqui para ver isso de fato, porque eu não sou nada não, mas um espectador, então, posso dizer assim, mas um incentivador desse processo, que eu acredito muito que seja de fato, porque aí ninguém pode tirar isso da gente. O petróleo pode acabar, tudo pode mudar, mas o turismo não muda, não acaba. A gente tem ele só cresce. Naturais. Então, é transformar isso, é saber usar. Porque isso está aqui, a natureza criou para a gente, está aqui. Entendeu? Então, o produto existe, quer dizer, o atrativo existe, a gente tem que transformar em produto e trabalhar nisso. É ter a consciência de que aquilo pode funcionar melhor. Mas eu acho que estamos no caminho, eu acho. Sim, avançamos muito. Se me permite, tenho certeza que a gente vem avançar mais. Não tenha dúvida que se continuar assim, eventos desse porte, criando atiçando o interesse desses gestores, sobretudo na capacidade de tomar uma decisão lá e transformar um desses potenciais aí num produto, é sensacional. Eu não sei, se eu sou político, eu já começava logo pelo Morro do Rato, né, Itaoca, para poder, porque ali ele já está se formando sozinho praticamente. Já existe um trabalho ali que o próprio Convention vem puxando, o Ricardinho aí já se organiza com o pessoal. Eu também faço parte disso, de alguma forma, mas já existe um trabalho ali com o pessoal, já existem pessoas dispostas, porque não adianta, a iniciativa privada tem que participar. Tem que estar junto. E se o poder público entender que aquilo pode funcionar melhor e mudar o modelo de negócio, como eu falei, transforma em concessão, é uma forma. Em todo lugar que funciona é porque transforma em concessão. Exato. Entendeu? E aí você puxa a iniciativa privada para perto e você não precisa se preocupar tanto, porque como negócio, quando a coisa é tratada como negócio, ela funciona de forma diferente. Sim. Entendeu? Então a cidade ganha, todo mundo ganha. É igual banheiro aqui na cidade. Você falou sobre banheiro, né? Você vai, sei lá, tem tantos exemplos aí, alguns lugares você paga para entrar no banheiro. Sim. E o banheiro está limpinho, cheiroso, perfeito. Você deixou aqui sem no sistema público, tem como o cara tomar conta? Porque não tem. Eu vou te dar um exemplo. Privatiza esse banheiro, você vê como é que eles vão ficar limpinhos. Pois é. Eu trabalhava com Macaé, atendia clientes em Macaé, e antigamente tinha que ir pelo menos uma vez por semana a Macaé. Eu passava mal na estrada, e você lembra disso, porque as pessoas morriam por causa dos buracos e tal. Sim. Os acidentes que tinham. Perdemos muitos aqui. Eu não reclamo de pagar pedágio. Como é que o poder público resolveu? Abrir uma concessão. É verdade. Hoje quem se preocupa é a concessionária, o que você tem que acompanhar, né? Para ver se estão cumprindo. Perfeito, está cumprindo. E o usuário hoje ele tem uma experiência totalmente diferente, mais segura, e cada dia mais segura. Entendeu? Porque foi feita uma concessão ali. Se o poder público tivesse que cuidar, a gente não estaria trafegando numa estrada na condição que tem hoje. Tenho certeza. Até a parte que não duplicou já está um pouco melhor. É verdade. Amigo, obrigado, sucesso. Conte com a gente sempre. Né? Vamos estar juntos aqui nessa caminhada aí, no que diz respeito à nossa parte aqui, a comunicação do Grupo Folha. A gente tem que estar, no mínimo, incentivando, acreditando e apostando em todo esse processo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade, é sempre muito bom estar aqui. E principalmente agora falando do turismo, líder Norte Fluminense.
Eu quero falar também para os senhores prefeitos, secretários e todo o trade. A gente espera os senhores lá, de braços abertos, para poder explicar aos senhores o nosso trabalho, para a gente poder se colocar à disposição dos senhores para ajudar a fazer com que o turismo aqui seja objeto assim, de crescimento, de desenvolvimento, e a gente está aqui se colocando para ajudá-los nisso. Então, aguardamos os senhores lá. E aguardamos a todos, entendendo, como eu falei, que o espaço é limitado, então quem quiser participar, corra, porque o link para inscrição está lá no Instagram do Líder Norte Fluminense, @Líder Norte Fluminense. Só dá um busca ali, @Líder Norte Fluminense? Sim. Direto, sim. Perfeito. O evento vai ser dia 18 de agosto. 18 de agosto, perfeito. Gente, são 8h57, conversamos ao vivo aqui com o Robson Lessa, publicitário, coordenador executivo do Líder Norte Fluminense e diretor do Costa Doce Convention Bureau. A gente segue aí para mais um dia, uma ótima segunda-feira a todos, obrigado pela companhia, continue ligado, continue aqui na Folha FM, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Coagro e Radmed Diagnósticos por Imagem.